Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Excel básico. O conteúdo dessa videoaula é uma continuação na nossa semana 1, que é a introdução ao Excel, especificamente a parte de formatação de planilha, dos elementos contidos na planilha. Dividi esse conteúdo em 4 videoaulas, na qual essa videoaula aborda a categoria fonte. Na categoria fonte, pessoal, que fica localizada na aba página inicial, essa categoria possui botões que têm funções de formatações, como por exemplo, definição do tipo de fonte, que é representado na figura mostrada no slide pelo item 1, alterar a cor da fonte, alterar o tamanho da fonte, modificar estilos da fonte, tais como, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado, que são representados pelos itens 4, desenhar bordas nas células e preencher células com cores, ok? Pois bem, entendendo melhor um pouquinho dessa categoria, vamos para mais uma demo. Então eu vou pular para o nosso Excel, onde já tenho uma planilha preenchida, uma pequena planilha, ok? Que foi utilizada na última aula. Pois bem, pessoal, então nós temos aqui uma planilhazinha, a gente vai conhecer um pouco da categoria fonte aqui na página inicial. Lembrando que sempre é obrigatório que o elemento, o dado que você quer modificar, ele esteja selecionado, ok? Então, por exemplo, eu quero mudar todos os conteúdos aqui presentes na linha 1 dessa planilha. Então selecionei, perceba que está selecionado, nós já vimos isso. E nós já temos aqui na categoria fonte diversos botões, os quais já foram explicados no PowerPoint anterior. Então eu tenho aqui o tipo de fonte, então aqui eu modifico o tipo de letra, tá ok? Tente não usar letras demasiadamente, vamos dizer, com designs mais aprimorados. Tente ser clássico. Tente ser padrão. Então normalmente fontes bastante usadas, por exemplo, como Calibre, como Arial ou até mesmo como Times New Roman, ok? Perceba que ao selecionar o tipo de fonte, todo o texto das células selecionadas foi modificado. Do lado eu tenho o tamanho da fonte, na verdade 3 botões, ok? Aqui eu tenho valores já pré-definidos, perceba que ele mostra em tempo real, não preciso clicar, como era feito nas versões mais antigas do Excel, eu deveria clicar para ver como que ia ficar. Aqui eu já tenho a pré-visualização antes, ok? Eu também tenho aqui o botão de aumentar o tamanho da fonte, perceba que ele vai aumentando aqui, e mostrando na caixinha, na combo box ao lado aí, e diminuindo o tamanho da fonte. Tem aqui negrito, então perceba que ele deu um destaque maior. Deixa eu diminuir um pouco a fonte para visualizar melhor. Itálico e sublinhado. Pessoal, esses são botões como se fossem botões de liga e desliga, perceba que eles estão ativados, ok? Se eu selecionar algum outro item que não tem nenhum desses estilos ativados, perceba que eles ficam desligados. Selecionei algum daqueles itens que já foram modificados, perceba que eles estão ativados. Vou selecionar novamente a primeira linha, vou desligar os itens aqui sublinhados. Perceba também que eu tenho o botão de bordas. O botão de bordas é um botão interessante. Pessoal, um botão de bordas tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar, tá ok? Eu vou selecionar toda a planilha e vou tirar as bordas. Eu tenho aqui sem borda. Ok, então nossa planilha agora está sem borda. Se eu quiser colocar o mesmo estilo de borda para todas as células, eu simplesmente seleciono toda a planilha, clico aqui no botão de borda e escolho, por exemplo, a opção todas as bordas. Perceba que ele vai colocar bordas em todas as células, ok? Preenchendo toda a nossa planilha, vamos dizer, toda a área útil da planilha onde já tem dados. Novamente vou apagar as bordas. Na hora de colocar bordas, pessoal, você tem que levar em consideração o que foi selecionado. Por exemplo, se eu cliquei em produto e coloquei todas as bordas, o Excel vai interpretar da seguinte forma: ora, a seleção só está na célula A1, produto. Se eu colocar todas as bordas, ele vai colocar todas as bordas dessa célula selecionada.
ok? Fique bem claro. Então, se eu selecionei A3 e coloquei todas as bordas, mesma coisa. Selecionei C4 e todas as bordas, a mesma coisa, ok? Então tem que ficar bem claro. Então, trabalhar com bordas no Excel tem que ter um pouco de atenção no que você está selecionando, ok? Vou selecionar tudo. Sugiro que, na verdade, nas bordas, que você brinque um pouquinho com esse botão, selecionando a parte da planilha, escolhendo as opções aqui, bordas esquerda, superior e inferior, para você entender a lógica disso, ok? Nós temos também o botão de preencher, tá? O fundo das células, preencher as células. Então aqui eu escolho qual cor que eu quero preencher as células. Legal, coloquei um azulzinho mais claro. Assim como eu também tenho preencher cor da fonte. Obviamente ele está aplicando em todas essas células aqui porque estavam selecionadas. Vou, por exemplo, aplicar um tipo de cor, aumentando o tom de azul, por exemplo, em cada linha, ok? Então perceba que não tem muito mistério, é realmente praticar e colocar a mão na massa. Ok, pessoal? Na aula de hoje, então, nós vimos como escolher um tipo de fonte, como alterar tamanho de fonte, modificar os estilos existentes, melhorar a aparência de uma planilha utilizando bordas, preenchendo as células com cores e como mudar a cor da fonte. Isso vai depender muito da sua imaginação. Lembrando, pessoal, numa planilha mais formal, cuidado com as cores, ok? Tente usar cores mais claras de fundo, com cores, né, pretas de fontes, de forma que não atrapalhe na visualização, especialmente no caso de uma impressão, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.